Fala, meus queridos! Hoje nós vamos responder a seguinte questão. Doutor, vale a pena entrar com essa revisão do FGTS? Essa é a questão que eu vou responder no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista vamos falar um pouquinho se vale ou não vale a pena entrar com a revisão do FGTS. Antes de mais nada, se esse conteúdo é relevante para você, é interessante para você, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhuma dica. Aqui falamos semanalmente sobre os direitos trabalhistas, sobre tudo que envolve a revisão do FGTS, então se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Já aproveita também, deixa o seu like. E por fim, nos acompanhe no nosso Instagram, @galatiadvocacia, caso você queira conhecer melhor o nosso trabalho. Pessoal, para você que está chegando agora, apenas fazendo uma introdução, essa questão da revisão do FGTS, tudo começou com o ajuizamento da DI 5090, que é uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Solidariedade, lá no Supremo Tribunal Federal, contestando que o índice de correção do FGTS, que é a taxa referencial TR, é inconstitucional. Por conta disso, o trabalhador teria direito para receber uma correção de FGTS a partir de 1999. Veja, o processo ainda está para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e caso o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito, os trabalhadores aí teriam um dinheiro para receber a título de revisão do FGTS, uma vez que o índice de correção usado pela Caixa Econômica, que é o ATR, não teria sequer acompanhado os índices da inflação e por conta disso o trabalhador teria uma diferença de correção para receber. Explicado isso, temos agora que para fazer uma análise se vale a pena ou não vale a pena, eu quero trazer para vocês aqui 4 fatores que você deve levar em consideração. Primeiro fator, será que esse processo tem grande chance de dar certo ou tem grande chance de dar errado? Esse é o primeiro fator. Pessoal, analisando decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, se a TR, que é a taxa referencial, que hoje é o índice de correção do FGTS, é constitucional ou inconstitucional, segundo decisões anteriores, primeiro, sobre a caderneta de poupança, segundo, sobre a dívida da fazenda e terceiro, agora em 2020, débitos trabalhistas, o Supremo tem sido unânime em dizer que a TR é inconstitucional. E se ele seguir nessa linha, vai reconhecer para os trabalhadores o direito a ter essa revisão do FGTS e esse direito a receber um valor a ser pago pela Caixa Econômica pela correção do FGTS. Então, analisando decisões anteriores, se o Supremo Tribunal Federal for tomar por base julgamentos anteriores, ele vai reconhecer o direito do trabalhador. Então esse é o primeiro ponto. Levando em consideração os julgamentos anteriores, temos grande possibilidade do Supremo reconhecer o direito. Essa é a primeira questão que eu vou analisar para dizer se vale a pena ou não. Segundo ponto que vamos analisar é o valor a ser recebido. Veja, tem muita gente divulgando que é uma bolada, que é muito dinheiro. Pessoal, tudo vai depender dos valores que você teve depositado lá, não importa se sacou ou se já retirou, o importante é o quê? Se você teve valores depositados a partir de 1999. Então, se você teve naquela época, lá de 99, isso até os dias atuais, nós estamos pedindo nas revisões até os dias atuais, um valor de remuneração razoável, teve depósitos de FGTS em valores razoáveis durante muito tempo, pessoal, é sim um processo rentável. Pode chegar aí 10, 15, 20, 30 mil, tem gente falando até de 50 mil, tudo vai depender de acordo com os valores depositados e da quantidade de tempo que tem depósito de FGTS. Óbvio, pessoas que tiveram só 1 ano, 6 meses, com remuneração baixa, o valor do processo é baixo. Entretanto, aí você que vai fazer esse juízo de valor, se para você 10 mil é muito, é pouco, se vale a pena dedicar um tempo para isso, você que vai fazer esse juízo de valor, se o valor que você tem para receber vale a pena você dedicar um tempo para aquilo ou não vale a pena. Então tudo vai depender do valor que você tem depositado e se o valor que você teria para receber caso o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito, se é interessante para você. Então esse segundo ponto, o valor ali que você teria para receber. A terceira questão que eu quero trazer para vocês é o risco. Bom, doutor, beleza, eu analisei, de acordo com o que você falou, temos aí grande chance de ganhar um processo. Além disso, o valor que eu tenho para receber é razoável, são 10, 15 anos ali de recolhimento de FGTS. Agora, doutor, e se eu entrar, qual é o risco que eu tenho? Pessoal, no Juizado Especial Federal em primeira instância, salvo no caso de má-fé,
que não é o caso aqui da revisão do FGTS, não tem condenação em custas de honorários. O que isso significa? Se você entrar com a ação de revisão do FGTS no Juizado Especial Federal em primeira instância, caso você perca o processo, você não vai ter que pagar nem custas e nem honorários advocatícios. Isso quer dizer que se caso você perder o processo, você não vai ter que pagar absolutamente nada. Então veja, pessoal, é para se ponderar. Se caso você entrar com o processo, você não tem nada a perder, aos meus olhos essa é uma grande vantagem. Veja, isso causas até 60 salários mínimos, 66 mil reais. Se você for para a justiça comum, tem que pedir lá a justiça gratuita, tem todo um cuidado especial, mas veja, no Juizado Especial Federal em primeira instância, não tem condenação em custas de honorários. Então, se você perder em primeira instância, é só você não recorrer que você não vai ter que pagar absolutamente nada. Então, o risco basicamente não tem. Não tem nada que você vai ter que, poxa, se eu perder aqui eu vou ter que pagar ali, ou vou ter que... Não, pessoal, o risco não tem. E se caso o Supremo Tribunal Federal reconhecer o direito, você vai ter direito a receber a revisão. E se caso o Supremo Tribunal Federal não reconhecer o direito, simplesmente você não vai recorrer e vai acabar ali do jeito que está e você não vai ter que pagar absolutamente nada. Então esse é o terceiro fator, o risco. E por fim, uma coisa que é importante a gente avaliar, o preço que você vai pagar por isso. Veja, nós postamos aqui no meu canal no YouTube vídeos te ensinando desde a parte 1, separar a documentação, parte 2, montar cálculos, parte 3, montar a petição inicial, parte 4, 5, 6, todas ali ensinando você a encaminhar o processo para os tribunais regionais federais de todo o Brasil, TRF 1, 2, 3 e 4, 5, tudo sem advogado e sem pagar nada. Então assim, você também que segue o canal, que vai fazer sem advogado pelo Jeff, não vai ter que pagar nada para entrar com esse processo. Então veja, se nós pararmos para analisar, primeiro, decisões anteriores positivas, então tem probabilidade de dar certo. Segundo, o valor, se você tem um período ali bom de depósito de FGTS, é um valor razoável para receber se o Supremo Tribunal Federal reconhecer o direito. Terceiro, o risco, se eu perder não vou pagar absolutamente nada. E por fim, eu posso fazer isso sem advogado e sem pagar nada? Pessoal, é óbvio que vale a pena. Veja, olha todos esses argumentos que eu te trouxe aqui. É óbvio que vale a pena. Poxa, doutor, mas eu no meu caso, meu valor excede 60 salários mínimos, vou ter que contratar advogado, ou até mesmo eu não tenho nenhuma intimidade com informática, não tenho ninguém para fazer para mim, vou ter que pagar um advogado para fazer isso para mim. Bom, neste caso dá para você avaliar ali se você vai ter condições de pagar o profissional para fazer isso para você. Entretanto, se você tiver ali alguma intimidade com o computador e tiver alguém que possa te ajudar, se caso você não saiba manusear o computador, você não vai ter custo nenhum. Você vai ajuizar a sua ação e vai esperar ali o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Se caso der errado, só você não recorrer e você não vai pagar absolutamente nada. Então veja, pessoal, fazendo essa análise, eu vejo que vale muito a pena tentar. Tá, doutor, mas e se caso o Supremo Tribunal Federal não reconhecer o direito? E aí? Se não reconhecer o direito, infelizmente a gente vai ter que acatar, porque é uma decisão de uma corte superior, mas assim, fica o aprendizado. Você já aprendeu a entrar com um processo sem advogado e já fica o aprendizado. Se amanhã ou depois você precisar fazer isso novamente, você já sabe como que você faz. E veja, não é nenhum bicho de sete cabeças, pessoal. Quem acompanhou os vídeos aqui, muita gente já conseguiu. Muita gente já encaminhou o processo, já deu certo. Então, aos meus olhos, vale a pena tentar. Veja, pessoal, eu prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Essa é a minha postura, essa é o meu ponto de vista sobre essa questão e essa reflexão que eu deixo para você, trabalhador, fazer e tomar a decisão se vai entrar ou se não vai entrar. Lembrando que pessoas que não entrarem corre o risco de sofrer a modulação pelo Supremo Tribunal Federal. O que significa, doutor? Que corre o risco do Supremo Tribunal Federal apenas deferir a revisão do FGTS para quem entrou com o processo. Tem esse risco, doutor? Tem esse risco. Sabendo desses riscos e sabendo dessas questões, você, trabalhador, toma a sua decisão. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.